Arcane já é considerada uma série revolucionária, né? Não só por congregar vários estilos visuais bem diferentes de uma forma harmônica, como também por ser uma adaptação muito bem sucedida, né, de uma história de um videogame, no caso League of Legends, o qual eu só conhecia de ouvir falar, né, até o surgimento dessa série. Uma vez que você embarca nessa aventura, é impossível não se deliciar com cada aspecto de Arcane, né? A história e as temáticas que ela evoca, cada movimento, textura, cenário, personagem, tudo é feito de forma muito apaixonada. Arcane, sem dúvida, é uma carta de amor não só ao jogo que a originou, como também pela própria história da arte e do design, através da sua estética única. Se quiser entender um pouco mais sobre isso, vem com a gente então entender do que se trata Arcane. O tema central de Arcane é a luta de classes, né? E tudo isso é abordado através de uma forma muito simples, na verdade, né? Mas dentro dessa simplicidade residem personagens muito complexos. A história tem como protagonistas Vi e Powder, né? Duas irmãs ali muito unidas, né? E que a gente vai ver que vão constituir uma dualidade que também se verifica em vários outros aspectos da série. Bom, uma dessas dualidades, né, tem a ver com as duas regiões nas quais a história se passa. As duas irmãs vivem em uma região subterrânea, né, que é a cidade de Zaun, que vive ali às margens de uma grande metrópole, que é Piltover, também conhecida como Lado Alto, onde residem, né, os grandes nomes da ciência e da tecnologia, cujas invenções fazem a sociedade prosperar. Bem, pelo menos a elite prosperar, né? Porque, pelo visto, apenas algumas pessoas conseguem se beneficiar, né, desse bem-estar, já que às sombras de Piltover vive, então, a galera de Zaun, ou Subferia, né? Como também é chamada. Subferia é a junção das palavras subterrâneo e periferia, né? Vi é a líder de uma gangue de ladrões que passa seus dias furtando, né, coisas dos moradores do lado alto. E Powder, né, é a sua irmã, que é bem mais jovem e que vê na irmã, né, um modelo a ser seguido e uma fonte de inspiração, né? Nitidamente ela quer ser como a irmã. Oi? A série tem um design de produção único, né? E não por acaso, porque Piltover e Zaun possuem uma arquitetura e uma estética, né, que remetem a dois grandes movimentos artísticos históricos, respectivamente o Art Nouveau e o Art Deco. A estética e a arquitetura de Zaun, né, remete automaticamente ao Art Nouveau, que foi um movimento histórico no mundo das artes, do design e da arquitetura, surgido na Europa, quando as artes começaram a se aproximar da era industrial, justamente ali na transição do século XIX para o século XX, exatamente o período em que Arcane parece se passar. A preferência pela iluminação esverdeada na subferia não é por acaso, já que o Art Nouveau, apesar de marcar as inovações industriais, também se caracterizava pela valorização do trabalho manual e do artesanato, além de enfatizar a temática da natureza, com muitas curvas, linhas assimétricas, ondulações, etc. Formas que remetiam às flores, folhas, animais, além de mosaicos. Isso faz muito sentido porque, assim como Piltover é a cidade do progresso, a subferia contém os resquícios das tecnologias do passado. Já Piltover é marcada por uma estética que remonta ao Art Deco, um movimento que surge justamente logo após o Art Nouveau, com sua preferência pela simetria, formas geométricas e simplicidade, ao contrário do rebuscamento
e do exagero decorativo do Art Nouveau, né? Herança do cubismo e do fauvismo, o Art Deco era marcado pelas cores vivas e racionalização dos volumes e da ornamentação, estilo incorporado pela burguesia no pós-guerra, o que faz muito sentido, né, dentro da estética de Piltover, né? Alguns edifícios reais que são frutos dessa estética são os arranha-céus, como o edifício Chrysler, o Rockefeller Center e o Empire State Building, em Nova York. Uma coisa interessante de se perceber é que Piltover parece estar sempre banhada pela luz solar, né? E por toda a luz natural, né? Parece estar próxima o suficiente do céu para sentir toda a sua energia e calor. Já na subferia, né, que fica ali às sombras dos edifícios de Piltover, tudo é muito escuro, com pequenos pontos de luz proporcionados por tubos que contêm líquidos que dão um tom neon à iluminação do local. Esses líquidos presentes nesses tubos podem ou não advir da mesma matéria-prima da cintila, que é uma droga que é traficada, né, dentro da subferia, criada por Silco, antigo parceiro de Vander, que é justamente o pai adotivo da Vi e da Powder. Essa droga dá ao usuário uma força e habilidades sobre-humanas, porém desfigurando totalmente as suas formas físicas, né? É nítido aí um paralelo, né, com as drogas do mundo real aqui, né? Porém com essa característica, né, super fantástica aí da mutação que essa droga faz, né, no corpo dos usuários, tornando-os verdadeiras bestas feras, além de ser uma metáfora, né, porque as drogas podem fazer na psique, né, do ser humano. O mundo de Arcane apresenta, né, um universo tecnológico que remete ao steampunk, um subgênero muito popular da ficção científica, que aborda uma realidade alternativa futurista da era vitoriana, que era movida a vapor, como se a tecnologia daquela época tivesse avançado de forma muito mais rápida do que de fato ela aconteceu na vida real. Nada melhor, né, para representar a cidade do progresso, que conta até com um conselho, né, formado por ministros, cientistas e agentes de segurança pública, né, que direcionam os rumos da política local. O conselho entra em um paradoxo quando um inventor, chamado Jace, né, tenta fabricar uma tecnologia que busca conter um pouco da energia da magia, né, chamada na série de O Arcano, que seria uma fonte de energia primordial há muito tempo esquecida e até mesmo quase que ignorada e proibida pelo seu potencial destrutivo e caótico. Essa tecnologia, criada por Jace, é chamada de Hextech. Porém, um dos maiorais ali do conselho, o Heimerdinger, né, proíbe veementemente qualquer uso de magia, devido a essa propriedade, né, caótica e que gerou algum tipo de conflito do passado que nunca fica muito claro. A Hextech tem o objetivo, né, de controlar a magia, né, aproveitando-se apenas do seu potencial benéfico e curativo. Jace procura uma forma de intervenção humana que possa, né, ajudar a equilibrar as forças naturais, né, do arcano. O que nos leva à questão do simbolismo, né, da cor azul, né, que é a cor das esferas, né, das gemas, como se chamam, né, fabricadas por Jace, né, frutos da Hextech, e que não à toa foram furtadas no primeiro episódio, né, pela gangue da Vi, né, especificamente pela Powder, né, que tem um cabelo azul. Então a gente vê aí o azul, né, simbolizando muito do teor caótico, não só das propriedades da magia, né, como também da frágil autoestima da Powder, né, que tenta se provar a qualquer custo para a irmã, para provar que ela é capaz, né, de ser alguém útil para a sua gangue. Além disso, o azul também transmite as sensações de leveza e inocência, características que também têm a ver com a
Powder. Assim é claro como o sentimento da melancolia, né? Que vai ser crucial ali na trajetória da Powder para ela se tornar a Jinx. Por se sentir inútil, Powder cobra muito de si mesmo, né? O que gera nela uma espécie de depressão e ansiedade, que é o que faz ela se tornar alguém não intencionalmente nociva, né? Para os seus próximos. E provoca uma desobediência que vai acarretar, né, os acontecimentos trágicos que vão gerar a separação das duas irmãs. Então esse trauma do abandono a faz acabar se tornando, né, uma assistente ali do Silco, né, que justamente acaba tendo uma influência paternal sobre ela, né, justamente o ex-rival, né, de seu pai adotivo, que é uma figura com uma moralidade muito ambígua, né, e muito controversa, e não à toa o Silco tem um rosto que é marcado pela divisão, né, de uma parte humana e normal com uma parte mecânica, lembrando aí um pouco, né, o Duas Caras do Batman, né, enquanto tenta defender, né, a independência de Zaun da cidade de Piltover, ele também faz isso às custas da morte do seu próprio povo, também corrompendo os defensores nesse processo. Isso também faz criar um movimento de jovens revolucionários chamados Fogolumes, liderados pelo personagem Echo, um antigo amigo de Vi e Powder. Assim como Silco foi abandonado e traído por Vander, ele vê em Powder alguém que também foi abandonada por alguém que amava muito, no caso sua própria irmã. Sendo assim, ele se identifica com ela e por isso, né, ao invés de matá-la, como era de se esperar, ele acaba, no caso, se tornando uma figura paternal para ela. Apesar da dualidade do bem e do mal estar presente na série, podemos ver que os personagens são muito complexos. Todos eles têm muitas camadas e ninguém é tão bonzinho ou tão mal assim. A Jinx é muito cruel, né? Cruel pra caramba. Mas até mesmo a Jinx, né, tem toda uma trajetória, né, que a leva para esse lugar, né? Os personagens são cheios de defeitos e qualidades. Bem, voltando à questão das cores, né? Ao passo que o cabelo da Powder é azul, né, o cabelo da Vi é violeta. Como seu próprio nome, né, já sugere, né? Vi, que vem de Violet, né? E apesar de ser uma cor muito diferente do azul, né, as duas cores estão muito próximas entre si dentro do círculo cromático, o que expressa um pouco, né, a proximidade das duas personagens. A dualidade está presente, né, em vários aspectos da série. Vi e Jinx, magia e ciência, elite e periferia, preservação e degradação, o antigo e o novo. E sobre essas dualidades se formam relações complexas. Favores podem levar a romances e concessões podem levar à compreensão mútua entre pessoas de realidades totalmente distintas, de modo a se enxergar que nem todo morador da subferia, né, é um criminoso hediondo, assim como nem todo defensor é um instrumento da opressão do Estado ou do governo vigente, né? O que marca a singela e conturbada relação entre Vi e Caitlyn, por exemplo. Até mesmo na estética da série existe aí, né, uma dualidade entre dois elementos que são harmonicamente muito bem fundidos, né? O 2D e o 3D, né? Você tem personagens modelados tridimensionalmente com uma textura, né, e uma colorização de uma animação 2D que simulam aí, né, uma espécie de pintura a óleo em movimento. E você consegue ver muito dessa estética influenciando aí, né, outras produções recentes, né, como o último Aranhaverso, por exemplo, ou até mesmo o Robô Selvagem. Eventualmente, pequenos elementos como fogos, faíscas elétricas e líquidos trazem outros estilos, né, que se casam harmonicamente com o cenário, com o estilo de animação mais tradicional, né, em meio a essa textura aí, né, de pintura a óleo. Também temos em alguns momentos o uso do grafite
principalmente nas cenas que envolvem o personagem Echo, e até mesmo traços característicos, né, de movimentos intensos e rápidos, como a gente costuma ver nos quadrinhos, né, se verificam em algumas cenas de ação da série. Além, é claro, dos rabiscos feitos por Jinx, né, que aparecem suspensos em tela e que, juntamente com filtros de câmera que simulam a aparência de película, né, ajudam a expressar a perturbação mental da personagem. Os ambientes, né, os cenários da série foram feitos à mão através da técnica do matte painting, uma técnica que era super consagrada na Hollywood, né, de antigamente, tanto para proporcionar um senso de perspectiva, né, adotando várias camadas de planos de fundo, né, em animações 2D tradicionais, como também em filmes live action, sobretudo grandes produções, né, como por exemplo épicos, né, para criar paisagens poderosas em sequências onde a câmera ficava estática, né, em casos em que o custo de produção para fazer cenários reais, né, fossem muito caros, né, e inviáveis. Uma técnica que acabou caindo em desuso, né, graças ao avanço do chroma key, né, e da computação gráfica. O design de personagens, né, que transita entre o realista e o cartunesco, dota os personagens de uma expressividade única, e os movimentos arrojados, possíveis graças ao uso da animação, né, elevam a dramaticidade e o estilo, né, visual das cenas, mostrando que a animação é muito mais do que um veículo para a concepção de criaturas fantasiosas ou coisas que não são possíveis, né, de existir na vida real. E muito mais do que apenas uma forma de fazer movimentos estilosos e dinâmicos ou com uma comicidade, né, como no caso de animações antigas. Mas, sobretudo, a animação também é uma forma de elevar a dramaturgia a um outro nível. É por isso que Arcane já é um novo clássico moderno aí, né, da TV, que pretende revolucionar aí a história da animação, do audiovisual, né, e da TV. E já é um grande divisor de águas na indústria do entretenimento, né, tanto em termos de como a sua animação é trabalhada, né, em seu estilo, como também por ser uma adaptação muito bem pensada, né, de uma matéria-fonte, né, que é o videogame, né, com a própria empresa produtora do game, né, envolvida na produção da adaptação, né. Arcane, sem dúvida, é um divisor de águas, né, até em termos de formato, né. Geralmente, séries de animação costumam ter duração, né, de 22 minutos, né, cerca de meia hora por episódio, né? Sendo que aqui no Ocidente, geralmente, as animações quase sempre, em sua maioria, têm um cunho infanto-juvenil, né? E quando são adultas, sempre são trabalhadas na forma de sitcoms, né? Com piadas envolvendo coisas sexuais, violência, humor negro, né? Violência gráfica, né? E tudo mais, né? Geralmente as séries adultas, elas são sitcoms, né, com uma pegada mais ácida e satírica, né, aqui no Ocidente. E quando a gente fala, né, de animações japonesas, é muito mais comum, né, ao longo da história da animação, ver produções animadas adultas, né, no caso do Japão, né, no caso dos animes, do que aqui no Ocidente. Porém, mesmo os animes, né, adultos têm uma duração de quase meia hora por episódio, né? E Arcane vem para mudar um pouco esse formato, né? Sendo uma série super dramática, né? É uma verdadeira série de drama com ação, aventura e ficção científica e que tem, né, o formato padrão de séries de drama, que é quase uma hora por episódio, né? Uma coisa realmente incomum, né, na história da animação. Eu não me recordo de outro exemplo, né, que tenha sido, né, assim. Eu espero que a partir de agora a animação seja cada vez mais vista, né, de uma forma mais madura, né, como uma linguagem a ser utilizada para contar histórias
e que nem sempre são voltadas ao público infantil, né? A primeira temporada de Arcane tem classificação indicativa 14 anos. Já a segunda, né, vem com uma classificação indicativa até um pouco maior, 16. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e espero que você tenha tido interesse em conferir, né, essa série que é incrível e que realmente não tem como ficar indiferente a ela, né? É uma série muito bem contada, muito bem produzida, muito bem executada em todos os aspectos, até na trilha sonora ela é incrível e diversificada. Um forte abraço e até a próxima!